Oi pessoal, tudo bem? Então, sempre muito pedido o assunto da recuperação de créditos tributários, as teses que tem por aí. Então vamos conversar um pouco sobre essas teses, vamos falar um pouco sobre como fazer essa recuperação de créditos tributários e aí vamos começar pela recuperação de créditos sobre a folha de pagamento das empresas. É uma tese que eu gosto muito mesmo. Tem já diversas decisões dos tribunais a respeito da recuperação, sobre a folha de pagamentos, que é a questão das contribuições previdenciárias que incide sobre a folha de pagamento. A contribuição previdenciária, ela está lá disposta no artigo 149 da Constituição, que nos traz, na verdade, a questão das contribuições sociais, sendo que as contribuições previdenciárias, elas são uma espécie de contribuição social. O que acontece? As empresas, então, que não estão no Simples Nacional, muito importante isso. Quando vocês forem captar cliente para fazer essa recuperação, o cliente não pode estar no Simples Nacional, porque o Simples já tem uma tributação simplificada, então não comporta esse tipo de recuperação de crédito, ok? Então, estando a empresa ou no lucro real ou no lucro presumido, a empresa paga a contribuição previdenciária patronal todos os meses ali do que incide sobre a folha de pagamento. Então, do que se trata essa tese quando a gente fala, então tá, como é que se faz, não só a questão de como fazer a recuperação dos créditos, mas entender por que esses créditos são recuperáveis. E aí é o seguinte, quando a empresa faz pagamento para os seus funcionários, a empresa paga verbas remuneratórias e verbas indenizatórias. Quem lida com o direito do trabalho, ou gosta, tem afeição pelo direito do trabalho, entende bem com clareza o que eu estou falando. Porque sempre quando se vai fazer, por exemplo, um acordo lá na Justiça do Trabalho, às vezes, o juiz sempre quer saber o que são as verbas indenizatórias, as verbas remuneratórias. Bom, então o que acontece? Os contribuintes foram à Justiça e começaram a reivindicar o seguinte: não pode incidir a contribuição previdenciária sobre verbas de cunho indenizatório. Porque, como o próprio nome diz, elas vêm para indenizar, não para remunerar. Então, a partir dessa noção, desse entendimento, os contribuintes foram para a Justiça e começaram a listar diversas verbas que eles entendiam serem verbas de cunho indenizatório e pedindo para que sobre essas verbas não incidisse a contribuição previdenciária patronal. Bem, então, algumas os contribuintes levaram, outras não. E o importante agora é a gente saber disso. Quais são essas verbas? Hoje, o que nós temos que incide e o que não incide? Para que a gente possa, então, estar de fato levando para o nosso cliente essa tese já com definições, porque nós temos teses de recuperação de crédito que ainda estão para ser julgado lá, enfim, no STF. Algumas já foram, mas ainda faltam decisões finais, vão transitar em julgado, e existem outras que nós já temos as decisões finais, e eu vou trazer bastante desses casos aqui nessa questão das verbas indenizatórias. Primeiro de tudo, terço constitucional de férias. E aí aqui
né, surgiu um problema para os contribuintes, na verdade. Porque essa discussão foi longe e foi uma discussão da qual foi julgado procedente no primeiro grau, no tribunal e no STJ, inclusive. Faltava apenas o STF se pronunciar sobre o assunto. O que aconteceu, né? Em razão de já terem todas essas decisões favoráveis, muitos contribuintes, eles já começaram a se creditar desses valores, com base nesse entendimento até mesmo do STJ. E se a gente for falar de uma empresa com muitos funcionários, uma empresa muito grande, vocês imaginam o valor mensal que isso caracteriza. Porque terço constitucional de férias, toda empresa que tem funcionários, né, que de fato os funcionários têm vínculo com a empresa, sempre vão receber o terço constitucional de férias no momento em que tira as férias. Então, com base já nesse entendimento, muitos contribuintes se sentindo seguros da decisão vinda lá do STJ, começaram a se creditar. Aí, neste ano de 2020, vem o STF e, de forma inovadora, diz que é constitucional a contribuição previdenciária que incide sobre o terço constitucional de férias. Ou seja, derrubou tudo as decisões do tribunal, decisão do STJ, acabou com a tese. Ok, para quem estava aguardando uma decisão, o que acontece? Perdemos, né? Não vamos conseguir compensar esses valores ou então receber, né, a devolução desses valores pagos. Mas para aquelas empresas que já haviam se creditado, isso significa o quê? Uma autuação, né? Uma autuação bem grande aí, com multa, com juros, porque agora esse valor terá que ser pago. Então, isso serve muito, tá, para que a gente pense na questão da segurança jurídica, para que a gente leve sempre para o nosso cliente segurança. E por mais que tudo esteja indicando que a decisão será favorável, enquanto a gente não tiver uma decisão final, não é aconselhável fazer isso. É claro que vai depender do cliente, uma questão sempre de transparência com o cliente, explicando em que situação está. Agora, se o cliente quer correr esse risco e quer já começar a fazer o creditamento, através de um pedido liminar, por exemplo, ok, é um risco que está correndo, mas que o cliente está ciente deste risco. Agora, aqueles casos em que não se esclarece isso para o cliente já de forma unilateral, o advogado simplesmente já sai creditando, pedindo a liminar. Atenção, né? Isso é bem arriscado. Tá? Então, gente, tá ali, tá? Foi decidido pelo STF no recurso extraordinário 10.72485. É constitucional a contribuição previdenciária que incide sobre o terço constitucional de férias. Por quê? Porque eles consideraram que o terço constitucional de férias é verba remuneratória e não indenizatória. Seguindo, absenteísmo. O que é isso, prof? Aqueles 15 dias que antecedem o auxílio-doença. Aqueles 15 dias que quem paga é a empresa. Porque passou os 15 dias, então vai lá para o INSS. Antes disso é a empresa que paga. Então, essa aí foi realmente, essa verba foi considerada indenizatória, tá lá no recurso extraordinário 747991, então não incide contribuição previdenciária.
Vale transporte também não incide, considerado verba indenizatória, tá? Temos ali decisão do CARF, recurso extraordinário também, mas a gente tem que ter atenção aí, porque há um limite na questão do vale transporte, tá? Até aquele valor de 6% que tem ali de alíquota, né? O máximo que pode ser descontado do empregador. Quando a gente pega a folha de pagamento, tem um valor ali, então, que se desconta do empregador, há um limite. Então, é no limite permitido de desconto para o empregador, certo? Prêmio por assiduidade, né, também aí não incide. Prêmio por assiduidade não é algo comum de se ver, também acho que estar presente ali sempre, né, não é algo a qual se deva premiar, mas enfim, por algum tipo de trabalho exercido por algumas empresas, isso vem a ocorrer, né, alguns empregados então vêm a receber e é considerado verba indenizatória. Auxílio acidente também, auxílio educação da mesma forma, algumas empresas pagam um valor de auxílio educação, que é para que o funcionário faça algum curso, algo do gênero. Todas essas verbas que eu estou falando, caso a empresa pague, vai estar lá na folha de pagamento. Sempre tem que constar lá. Salário maternidade, essa é uma decisão bem recente. Também foi considerado verba indenizatória, portanto, não incide contribuição previdenciária. Inclusive, disse assim o STF, é inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade. Outra verba muito importante, aviso prévio indenizado. Bom, essa se não considerassem verba indenizatória, sendo que o próprio nome já diz, né, aviso prévio indenizado, aí seria complicado, né? Mas essa verba, ela é interessante, especialmente nesse momento, a gente está, né, passando por uma pandemia, então ocorreram muitas demissões. Isso aconteceu bastante aí nas empresas. Então é um bom momento para se captar clientes, né, também pensando nisso, em empresas que fizeram demissões em massa, porque olha só quanto que elas não despenderam aí de aviso prévio indenizado, pagaram muitas vezes contribuição previdenciária sobre essas verbas e tem aí então um bom valor a recuperar. Então se atentem bastante ao aviso prévio indenizado. Bolsa de estudos, previdência privada, claro, a previdência privada, aquela, né, que é paga pela própria empresa, não a previdência privada que o empregador paga e faz a parte, né, aquela que consta então da folha de pagamento quando é pago de fato pela empresa. Gente, então essas são, tá, algumas verbas, na verdade algumas não. Hoje que nós temos definido como verba indenizatória são essas, tá? Algumas já passaram por discussão, como, por exemplo, a questão da insalubridade, periculosidade, esses adicionais já foram considerados remuneratórios, tá? Então, hoje, se atentem a essas verbas que eu acabei de passar para vocês, que de fato já tivemos a definição, tá? Então, de forma mais segura, se pode estar oferecendo isso para o cliente. Quando a gente vai oferecer, então, para o cliente esse tipo de ação, enfim, a tese da questão das contribuições previdenciárias, a documentação que se tem que pedir são as folhas de pagamento dos últimos 5 anos. Aí, vocês podem perguntar, tá, mas prof, peço as folhas de pagamento e faço o quê? Meu Deus, como eu identifico? Bom, se vocês pegarem folhas de pagamento da empresa, vão ver que é algo tranquilo, né? Ela não se trata assim de um documento de cunho contábil em que se tem
siglas e é difícil de entender. Não, ela tem as verbas ali de fato, né, descritas, então é tranquilo. Em função de se tratar, né, de um cálculo em que vão ser aplicadas alíquotas, correção monetária, eu indico que seja enviado a um perito contábil para que ele elabore então o cálculo, identifique bem direitinho todas as verbas indenizatórias que constam ali e possa fazer o cálculo do que foi pago a título de contribuição previdenciária nos últimos 5 anos sobre aquelas folhas de pagamento, para que a gente tenha um cálculo fidedigno, né? Um cálculo realmente bem elaborado com o valor que se tem a pedir ali o ressarcimento, tá? Mas caso vocês já queiram, né, antes de passar para qualquer perito, ter alguma ideia de valores e de verbas, olhando a folha de pagamento da empresa, vocês conseguem tranquilamente estar identificando o que foi pago nos últimos 5 anos. E então, passar uma estimativa, ao menos, para o cliente. Vejo isso como algo bem tranquilo, mesmo que não se tenha conhecimento contábil, enfim. Um aspecto muito importante. Ok, então, conversei com o cliente, expliquei para ele do que se trata, que contribuições previdenciárias são essas que se tem a restituir, pedi o documento para o cliente e agora? Como fazer? Assim, podemos estar ajuizando um mandado de segurança ou uma ação ordinária, que seria nada mais do que uma ação de repetição de indébito tributário. Pessoal, para fins de segurança mesmo, o ideal é a gente ajuizar um mandado de segurança, né? Ter então ali a segurança concedida e, de forma segura, fazer a compensação dos valores. Isso, tá? Eu indico quando não temos ainda uma decisão final e quando precisamos compensar. Quando esse cliente tem dívidas, né, a ser pagas, tem valores em aberto lá com o fisco, então tem dívidas a título de contribuição previdenciária patronal, indico que seja feito um mandado de segurança, porque com a decisão ali judicial se faz o pedido, sim, o ideal é que se envie isso para o contador, para que o contador possa fazer direitinho o pedido para a compensação desse crédito que foi reconhecido, porque o que nós temos? O reconhecimento judicial de um direito à compensação e a compensação, de fato, ela se opera na via administrativa. Também temos uma segunda situação, que é um cliente adimplente e que quer receber em pecúnia esses valores. Considerando, vejam bem, que essas verbas que a gente viu aqui são verbas que já tiveram uma decisão final pelo STF, que de fato são indenizatórias e, portanto, não incide a contribuição previdenciária, entendo como seguro se ajuizar uma repetição de indébito para que o cliente receba em pecúnia esse valor. Mas atenção, cuidado, quando a gente ainda não tem essa decisão final, é bem perigoso ajuizar essa ação ordinária, porque ao final, tendo a decisão negativa, o cliente terá que pagar a sucumbência, que pode ser bem alta. Então, em vez da gente estar levando, né, um benefício para o cliente, estamos gerando aí mais uma dívida, né? Então, estamos aumentando os valores aí que a empresa vai ter que pagar. Mas nesse caso que a gente está falando aqui, que são as contribuições sobre as verbas indenizatórias que incidem nas folhas de pagamento, considerando que essas cifras que eu trouxe aqui para vocês já tiveram a decisão final, não vejo, né, atenção, então não vejo assim como tão perigoso ajuizar uma repetição de indébito,
ok? Mas eu entendo que conversem antes sempre com o cliente, até para entender bem a situação, se há valores em aberto para que se possa compensar ou não. Atenção! O que nós temos aqui? Uma solução de consulta de fevereiro de 2020 sobre contribuições sociais previdenciárias, sobre compensação. Tem que ocorrer a retificação da GFIP. A compensação de crédito previdenciário decorrente de decisão judicial transitada em julgado deve ser precedida de retificação da GFIP em que a obrigação foi declarada. Portanto, quando a gente tem lá o nosso mandado de segurança, foi concedida a segurança, se tem que passar tudo isso para o contador para que ele faça a retificação da GFIP. Então, aqui foi decidido, através dessa solução de consulta da Receita Federal, essa obrigatoriedade em se retificar a GFIP para que ocorra, então, a compensação dos valores. A respeito, então, desse assunto, tem sempre muitas outras coisas para falar, mas era basicamente isso que eu queria trazer para vocês, sendo que a Prof fica sempre à disposição, me chamem lá no Instagram, tem a página do Face também, que está sempre aberto para qualquer dúvida, inclusive se precisarem de modelos, a Prof fica sempre à disposição, ok? Então não esqueçam de tudo que foi dito aqui da aula, os slides também da aula, se vocês quiserem eu posso estar mandando para vocês, é só estar lá me chamando, que eu sinalizo lá, respondo o que precisarem, tá certo?